Você já se perguntou por que, mesmo exausto, você acorda com a alma ainda mais cansada? Já percebeu que certos pensamentos voltam como vultos, mesmo quando você tenta silenciá-los com lógica ou distração? E se eu te dissesse que não, é o seu corpo que precisa de descanso, mas sim a sua mente, afogada em padrões tão antigos quanto seus primeiros medos? Talvez o que você chama de insônia, tristeza ou ansiedade seja, na verdade, a linguagem da sua psique tentando te salvar de si mesmo, mas você ainda não aprendeu a escutá-la. Há memórias que não lembramos, mas que nos lembram todos os dias que estão vivas. Elas sabotam, atrasam, sufocam e o fazem em silêncio. Carl Jung nos alertou: aquilo que você não traz à consciência retorna como destino. Mas, e se, esta noite, você pudesse atravessar o véu do inconsciente e finalmente mudar a estrutura invisível que governa seus pensamentos? Não com esforço, mas com entrega. Não com controle, mas com escuta. E se, ao dormir, você permitisse que uma nova verdade fosse semeada no solo fértil da sua mente? Este áudio não é apenas som. Ele é um espelho, um portal, um convite para descer até as profundezas onde a lógica não alcança, onde moram suas sombras, seus desejos reprimidos e suas crenças herdadas que nunca foram questionadas. Ele não vai apenas acalmar você, vai reprogramar o que está por trás daquilo que você chama de você. Mas cuidado, depois de ouvir, certas ilusões não poderão mais sobreviver. Há partes suas que serão silenciadas para sempre, e outras que finalmente despertarão. Enquanto seu corpo descansa, sua alma será guiada. E entre cada batida da música e cada pausa da voz, símbolos serão plantados, palavras escondidas, mas não por acaso. Este áudio foi construído para falar com aquilo que você não vê, mas sente, com aquilo que você não entende, mas carrega. Uma noite, uma escuta, e sua mente pode nunca mais voltar ao mesmo lugar. Você pode fechar os olhos agora, mas ao final desta experiência, quem abrirá os olhos talvez não seja o mesmo que os fechou. Porque no fundo, você sabe, não é o sono que cura, é o que acontece enquanto você dorme que muda tudo. Você não está quebrado, apenas foi moldado por forças que jamais escolheu conscientemente. Desde o início, sua mente foi esculpida por palavras não ditas, olhares que marcaram, silêncios que gritaram. Você aprendeu a sobreviver, não a ser. E tudo aquilo que engoliu calado ainda está aí dentro, esperando uma chance de se transformar em algo diferente, de dor. Enquanto você dorme, sua mente continua acordada. É nesse território noturno que os pensamentos caminham sem vigilância, que os fantasmas dos dias passados voltam a sussurrar. Mas hoje algo será diferente. Este som não é só uma trilha para o sono, é um remédio ancestral. Uma voz que fala com a parte de você, que foi esquecida até por você mesmo. Há um lugar dentro da sua mente que nunca adormeceu. Uma parte silenciosa, mas sempre alerta. Carl Jung chamou isso de inconsciente. Um campo vasto onde moram seus símbolos pessoais, suas verdades reprimidas, suas memórias ancestrais. Você não o acessa conscientemente, mas ele te molda nos desejos que surgem do nada, nas repetições que você odeia, nos amores que ferem. O que você escutará agora
não será ouvido com os ouvidos, será sentido com a alma. Cada palavra foi desenhada para atravessar as defesas que a sua mente construiu. Não para destruí-las, mas para atravessá-las com delicadeza, como um raio de sol entrando pela fresta de uma cela. Porque sim, você está preso em ideias que nunca foram suas, mas que agora controlam cada escolha sua. Lembre-se, seu inconsciente compreende símbolos, não lógica, sons, não discursos, intenções, não explicações. Esta jornada não é racional, é visceral. É um reencontro com quem você seria se não tivesse aprendido a se esconder. Enquanto o som vibra, ele dança com as frequências mais sutis do seu ser, abrindo portas que estavam trancadas desde a infância. Você pode sentir um desconforto, um aperto inexplicável. Não fuja. Isso é a sombra se agitando. É ela quem guarda os segredos mais valiosos da sua libertação. A sombra, para Jung, não é o mal, é a verdade esquecida. É tudo o que você precisou esconder para ser aceito. Mas agora, enquanto dorme, você não precisa mais agradar. Pode apenas ser. Deixe as imagens surgirem. Algumas vão assustar, outras vão consolar. Mas todas serão suas. E finalmente você poderá acolhê-las como partes legítimas do que você é. A música vai guiando, a voz vai embalando. E, sem perceber, você estará flutuando sobre camadas da sua psique que jamais ousou visitar desperto. Você está entrando num templo, e esse templo é você. Cada batida do som é uma batida do seu coração querendo lembrar. Lembrar de um tempo antes do trauma, antes da culpa, antes do medo. O som não te cura, ele te permite lembrar que você nunca esteve doente. Só estava desconectado da sua essência mais pura. Agora, respire profundamente. Mais uma vez. A cada respiração, algo antigo se solta, algo falso se dissolve. E algo verdadeiro, mesmo que pequeno, começa a brilhar. Como uma chama frágil, como uma esperança silenciosa. Esta é apenas a primeira camada, a primeira queda no abismo do seu próprio despertar. E lembre-se, aquilo que começa a ser curado em silêncio transforma tudo ao redor. Mesmo que ninguém veja, mesmo que nem você entenda. Você já se perguntou por que, apesar de seus maiores esforços, algo dentro de você ainda parece incompleto? Como se houvesse algo que você não consegue tocar, algo que escapa entre os dedos a cada tentativa de controle. O que você sente agora, nesse momento, é a presença do inconsciente, clamando para ser ouvido. Você já percebeu que a sua mente guarda mais do que os pensamentos óbvios e as lembranças visíveis? Ela esconde em suas capas. A mente humana não se cura pela razão, mas pela experiência. Ouça agora, não com os ouvidos, mas com a sua alma. Cada palavra, cada som, cada pausa que você está ouvindo neste momento tem o poder de mexer com a estrutura da sua psique. Não se trata de uma simples técnica, mas de uma verdadeira reprogramação do que você acredita ser possível para si mesmo. O seu inconsciente está sempre em movimento, sempre se adaptando, e esta experiência vai ativar essa adaptação de uma maneira única, profunda e irreversível. Você sente uma leveza crescente, quase imperceptível,
como se o peso do mundo começasse a se dissolver, não é um sonho, nem uma ilusão. O que você está experimentando é o início de uma mudança real, uma reconfiguração daquilo que você é em seu núcleo mais profundo. Não tente entender agora o que está acontecendo. Apenas permita-se fluir com o som, com a vibração que está penetrando sua mente. Não resista. Cada respiro, cada batimento do seu coração está alinhado com o ritmo desta transformação. O processo está acontecendo de forma silenciosa, invisível, mas extremamente eficaz. A dor que por tanto tempo parecia ser sua inimiga, agora se revela como a chave para sua liberdade. Quando você se permite sentir a dor em sua totalidade, sem julgá-la ou querer afastá-la, ela perde seu poder de controle sobre você. Você já percebeu que o que você mais teme, o que mais evita, é justamente o que contém o seu poder de transformação? Cada emoção não expressa, cada pensamento não vivido é um bloqueio no caminho da sua evolução. Mas, agora, à medida que você ouve, algo está mudando. Você está deixando o controle de lado e permitindo que a verdade se revele por meio do som. Neste momento, o inconsciente está se abrindo. Você sente isso, não sente? É como se as memórias esquecidas, as crenças limitantes e as resistências internas começassem a ser dissolvidas, uma por uma. O som que você ouve agora não é só uma música. Ele é a voz do seu inconsciente, que finalmente pode ser escutada e compreendida. Você está sendo guiado para o centro de si mesmo, onde todas as respostas que você busca já existem, aguardando apenas o momento certo para emergir. E esse momento chegou. O medo, que ainda pode estar presente, não é seu inimigo. Ele é uma parte da sua psique pedindo para ser integrado, para ser entendido. E ao fazer isso, você não apenas transcende o medo, mas também reconquista o controle da sua própria história. Pois o verdadeiro controle não está em tentar evitar o sofrimento, mas em aprender a lidar com ele, a entendê-lo e a utilizá-lo como uma ferramenta de transformação. O som agora se torna um aliado, uma força silenciosa, mas poderosa, que vai guiá-lo no processo de integração e cura. Se você prestar atenção, perceberá que não está sozinho nesta jornada. O som, a vibração, o silêncio, tudo isso está aqui para te guiar. Ele é a ponte entre a sua mente consciente e o profundo, misterioso inconsciente. Deixe-se ser conduzido por esse fluxo. Não há necessidade de entender cada detalhe agora. O importante é que você está permitindo que a transformação aconteça. O que vem pela frente, o que você ainda vai descobrir, será algo que mudará para sempre a maneira como você se vê e como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Agora, como a música vai se suavizando, você começa a perceber que não há necessidade de esforço. A transformação acontece no silêncio. A cura se dá quando você deixa de lutar e começa a confiar no processo. O que antes parecia impossível, agora se torna uma realidade ao alcance das suas mãos. Você já começou a se reprogramar. A mudança está em andamento e nada poderá interrompê-la. À medida que você mergulha mais fundo na experiência, começa a perceber que algo fundamental está se movendo dentro de você, algo que sempre esteve lá, mas nunca foi acessado. Você se pergunta:
Como isso pode ser possível? Como algo tão simples e silencioso pode provocar uma mudança tão profunda e transformadora? A resposta está no próprio silêncio. O que você sente agora ao ouvir essa vibração não é apenas som. É uma comunicação direta com o núcleo da sua alma, algo que transcende palavras e conceitos. Esta não é uma experiência do mundo físico, é uma viagem para dentro de si, onde as respostas não estão no exterior, mas em sua própria essência. Mas o que acontece quando você se depara com o seu próprio reflexo mais profundo, aquele que você tem evitado por tanto tempo? Ele pode assustar, pode gerar desconforto, mas também é exatamente o que você precisa para começar a se libertar das amarras invisíveis que o mantêm preso. A verdade é que cada resistência que você sente agora é uma oportunidade para se descobrir. Cada pensamento que surge, cada memória que aparece na superfície da sua mente tem um propósito. Eles não estão aqui para te impedir, estão aqui para te guiar em direção à liberdade que você tanto deseja. Agora, à medida que os sons continuam, algo curioso acontece. Você percebe que o que parecia um obstáculo, uma resistência, começa a se dissolver. O peso das suas emoções, que até então parecia um fardo imenso, começa a perder a sua força. Tudo o que você pensava que era irreversível, imutável, começa a se transformar diante dos seus olhos. Você se questiona: será possível que tudo isso poderia mudar em apenas uma noite? A resposta está no próprio processo. A mudança não acontece de forma linear, mas por meio de um movimento interno, uma dança entre a luz e a sombra, o consciente e o inconsciente. Você já imaginou o poder de liberar o que está guardado, o que foi silenciado por tanto tempo? E se você pudesse, apenas por uma noite, soltar as correntes que o mantêm cativo, o que você descobriria sobre si mesmo? O que você perceberia se estivesse disposto a escutar a si mesmo sem as distrações do mundo ao redor? Ao permitir que sua mente se abra, você começa a perceber que os obstáculos não são externos, eles são internos. Eles são o reflexo das crenças que você carrega e das histórias que você se conta. Mas agora, com essa nova experiência, você está começando a reescrever essas histórias. A transformação já começou e a transformação é inevitável. O som que você ouve agora é uma ponte que está conectando a sua mente consciente ao mais profundo do seu ser. Cada batimento, cada tom é como uma onda suave que vai moldando a sua psique. Você pode não perceber isso imediatamente, mas cada pequeno movimento dentro de sua mente está criando as condições para uma mudança poderosa. O inconsciente, que durante tanto tempo ficou em silêncio, agora está sendo ouvido. E ao ser ouvido, ele se torna mais suave, mais acessível, mais compreensível. O que antes parecia um mistério, agora está começando a fazer sentido. Cada ciclo de respiração, cada pausa na música é um convite para que você se permita experimentar um novo estado de ser. Não é necessário fazer esforço. Não é necessário controlar o processo. A verdadeira liberdade vem quando você deixa de lutar contra o que é. E é aqui, neste exato momento, que a transformação começa a se solidificar. Não há nada mais para fazer além de se permitir ser guiado. O caminho já foi aberto.
A mudança já está em andamento e agora você pode se permitir relaxar profundamente no processo. Por mais sutil que seja, está agora alimentando um despertar, uma percepção que você nunca imaginou que existisse em você. Você já se perguntou por que a transformação emocional pode ser tão avassaladora, tão silenciosa e, ao mesmo tempo, tão profunda? É porque ela não precisa de grandes gestos, de grandes mudanças externas. Ela acontece nos detalhes mais sutis, na suavidade de uma respiração, no leve pulsar do seu coração. Você pode começar a sentir que as camadas de resistência que você construiu ao longo da vida estão finalmente se desintegrando. Isso é desconfortável? Sim, mas também é libertador. A liberdade nunca vem sem um preço, mas o preço que você paga é minúsculo quando comparado ao peso das amarras que você carregava. Ao permitir que essa experiência flua, você está, na verdade, desconstruindo as paredes que você construiu em torno de si mesmo, essas paredes feitas de medo, insegurança e crenças limitantes. Não há necessidade de saber exatamente como isso funciona. O processo já está em andamento e, no fundo, você sente isso. Você sente que a cada momento que passa, algo dentro de você está se abrindo. Às vezes, nossa mente insiste em nos manter no familiar, naquilo que nos é confortável, mesmo que esse conforto seja, na verdade, uma prisão invisível. Mas o que acontece quando você quebra essa barreira? O que acontece? Um retorno a quem você verdadeiramente é. A mente, neste momento, está em um estado receptivo. Ela está aberta, flexível e pronta para mudar. Você não está mais no controle consciente do processo. Ele agora se desenvolve com naturalidade, fluindo como um rio que por muito tempo esteve represado. E é nesse espaço de entrega, de não resistência, que as mudanças mais profundas acontecem. Não importa quantas vezes você tenha tentado antes, ou quantos fracassos você tenha experimentado, neste momento, tudo o que você precisa fazer é confiar. Confiar no processo, confiar em sua capacidade de transformação. E a transformação está acontecendo agora. Sabe, ao longo da vida, nós nos tornamos tão habituados às nossas limitações que começamos a acreditar nelas. Elas se tornam verdades imutáveis. Mas a verdadeira verdade, aquela que está oculta, é que somos muito mais do que as histórias que nos contamos. Somos mais do que nossas falhas, mais do que nossas cicatrizes. E quando nos permitimos acessar essa verdade mais profunda, ela nos liberta de tudo o que acreditávamos ser definitivo e inalterável. A música, agora, é uma ponte para essa liberdade. Cada vibração que você sente no seu corpo é um lembrete de que você pode ir além, que você pode ser mais. A questão agora não é mais sobre o que você deve fazer, mas sobre quem você está se permitindo ser. E ao ouvir, ao mergulhar nesse estado de receptividade, você se permite lembrar de quem você era antes de se perder nas distrações da vida. Lembrar daquilo que você sempre foi, livre, poderoso e capaz de se transformar. A mudança está acontecendo em um nível tão profundo que você nem percebe. Não há mais necessidade de esforço. O que você sente agora é a suavidade da transformação,
um processo natural e contínuo que não exige mais nada de você, além de sua entrega. À medida que a jornada avança, você começa a perceber que cada parte de seu ser está sendo tocada de uma maneira única. Não há mais separação entre o que você pensa e o que você sente. Ambos se fundem em uma experiência de total conexão. A tensão que você sentia no começo, como se fosse uma corda puxada com força, começa a desaparecer, dando lugar a uma sensação de alívio, de leveza. Esse é o verdadeiro poder da mente, sua capacidade de se libertar das amarras que a sociedade, as circunstâncias e muitas vezes você mesmo colocou sobre ela. Agora você está ouvindo não apenas com seus ouvidos, mas com toda a sua consciência. E você percebe com clareza que a verdadeira liberdade vem quando paramos de lutar contra a nossa própria natureza. Você já percebeu que a luta contra quem você é, contra seus próprios sentimentos, é uma das maiores fontes de sofrimento humano? Mas agora, você está vivenciando algo diferente. Você não está lutando, está permitindo. Permitir que a mente se reorganize, que ela se reconecte com sua essência mais pura. Ao fazer isso, você começa a se libertar das forças que costumavam controlar seus pensamentos e suas ações. E, nesse processo, há algo profundamente curativo acontecendo dentro de você. Uma cura silenciosa, mas tão poderosa quanto a mais intensa das terapias. Não há nada a temer, porque você está exatamente onde precisa estar. O processo de reprogramação mental não é sobre forçar mudanças, mas sobre permitir que o que já está dentro de você surja. O que está oculto, reprimido ou simplesmente esquecido começa a emergir com suavidade. Como uma flor desabrochando ao amanhecer, você percebe que algo profundo está sendo revelado em sua consciência. Esse despertar não é instantâneo. Ele ocorre nos momentos mais sutis, na maneira como você começa a perceber a vida ao seu redor de forma diferente. Como uma nova perspectiva, um novo filtro através do qual você começa a ver o mundo e, mais importante ainda, a si mesmo. Não se engane, a mente humana é incrivelmente poderosa, mas também é complexa e cheia de camadas. A verdadeira mudança não acontece da noite para o dia. Mas o que você está experimentando agora é o início dessa transformação. O ponto de partida para uma jornada que, embora silenciosa, é profunda e verdadeira. Não importa onde você esteve antes, não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer. O que importa agora é que você está se permitindo acessar uma nova parte de sua consciência, uma parte que sempre esteve ali, esperando para ser descoberta. E o mais incrível disso tudo, você não precisa fazer nada. A mudança está acontecendo por si só, à medida que você se entrega ao processo. A mente, quando está aberta e receptiva, é como uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novas possibilidades. A resistência que você sentia, as barreiras que haviam sido erguidas, começam a cair, uma por uma, com cada respiração que você dá, com cada palavra que você ouve. Você começa a perceber que as limitações, as histórias que você contou a si mesmo, eram apenas construções da sua mente. Agora você está começando a ver que essas limitações não são reais, que elas nunca foram mais do que sombras projetadas pelo medo, pela insegurança e pela dúvida. Em momentos como este, quando a mente está relaxada, a transformação mais profunda pode ocorrer.
E isso está acontecendo agora, em um nível tão profundo que você talvez não perceba. Mas, mesmo sem entender completamente o processo, você sabe que algo está mudando dentro de você. Talvez você sinta uma leveza inexplicável, ou talvez algo em seu interior esteja se alinhando. O que é certo é que você está se aproximando de um estado de maior clareza, de maior autenticidade. E isso é apenas o começo. À medida que você vai se aprofundando nesse estado de tranquilidade, algo começa a acontecer. A pressão que antes parecia insuportável se dissolve suavemente e, com isso, você começa a perceber uma nova clareza mental. Seus pensamentos, que antes estavam dispersos e desordenados, agora se organizam naturalmente. De uma maneira silenciosa e quase imperceptível, você começa a enxergar padrões, a entender o que antes parecia incompreensível. Este é o poder da mente quando não está sendo sobrecarregada com o barulho do cotidiano, com as demandas externas ou com as expectativas que impomos a nós mesmos. Você sente neste exato momento que a solução para muitos dos seus dilemas internos nunca foi sobre agir ou resolver, mas sobre deixar de lutar contra o fluxo natural da vida. Você percebe que a resistência é o maior obstáculo para a paz interior. Ao invés de tentar controlar tudo, você começa a relaxar, a permitir que as coisas aconteçam no seu tempo e no seu ritmo. Este é o momento de rendição. A verdadeira força não está em manter o controle, mas em saber quando é hora de soltá-lo. E, à medida que você faz isso, uma sensação de equilíbrio começa a surgir. A mente que se permite descansar, que se permite simplesmente ser, se torna mais capaz de ver o que antes estava velado. O que antes parecia um labirinto confuso, agora se revela como um caminho claro, iluminado pela luz da autocompreensão. E quando isso acontece, você percebe que as respostas que buscava não estavam fora de você, mas dentro de você o tempo todo. O que você procurava no mundo exterior sempre foi uma projeção do que já existia dentro de sua própria mente. Esse é o momento em que a conexão se faz, não apenas com o mundo, mas com você mesmo. Essa jornada que você está fazendo, silenciosa e profundamente transformar a grandeza de quem você é. Não porque você tenha conquistado algo, mas porque, neste momento, você já é. Você é completo, você é suficiente. Este estado de consciência elevada que você está experimentando agora não é apenas sobre mudança, mas sobre realização. Ao mergulhar mais fundo em sua própria psique, você começa a perceber que sua verdadeira essência sempre foi aquela que você mais temia, aquela que você mais evitava. Mas, ao invés de fugir disso, você se entrega, você aceita. E é nesse momento de aceitação, onde não há mais julgamento nem resistência, que você começa a perceber que toda a dor, toda a luta, toda a busca exterior eram apenas passos necessários para o seu despertar. E, ao acordar para essa verdade, algo poderoso começa a acontecer. Você se torna mais forte, mais completo, mais você mesmo. A mente humana é como um rio. Às vezes ela fica turva, cheia de pedras e obstáculos. Mas quando se deixa fluir, quando se permite seguir seu curso natural, ela encontra seu caminho, limpa e tranquila. Você está vivenciando agora o poder do fluxo.
Ao se permitir descansar, ao se entregar a esse processo de reprogramação mental, você começa a perceber que, no fundo, você já sabia de tudo isso. Tudo o que você precisa fazer é permitir que isso se revele de forma natural. À medida que você se entrega completamente a esse processo, algo mais profundo começa a acontecer. Sua mente começa a se liberar de amarras invisíveis que você nem sabia que existiam. A ansiedade que reside no fato de ser capaz de questionar e, finalmente, de se libertar dessas limitações. Ao olhar para sua própria mente, você começa a perceber que as respostas para suas dúvidas mais profundas não estão no exterior, mas dentro de você. Cada pensamento, cada emoção, cada reação, tudo o que você experimenta está ligado à maneira como você se vê, à maneira como você se percebe. A reprogramação mental que está ocorrendo neste momento é mais do que uma simples mudança de perspectiva. É uma revolução silenciosa dentro de sua psique. Você começa a perceber que, no fundo, você sempre teve o poder de transformar sua própria realidade. O poder nunca esteve fora de você. Sempre esteve dentro de sua mente, esperando o momento certo para se revelar. Você se dá conta de que os medos que o paralisavam, as inseguranças que o impediam de avançar, não são mais do que sombras, criadas pela sua própria mente. À medida que você se desapega dessas sombras, você se torna mais leve, mais livre, mais consciente. E essa liberdade não vem de um esforço ativo, mas de um simples ato de entrega. Entregar-se ao momento presente, entregar-se ao processo de reprogramação, entregar-se àquilo que você é, sem mais barreiras, sem mais limitações. Você percebe que a paz que você tanto procurava, a força que você tanto almejava, sempre foram suas. Agora, você começa a acessar essas qualidades de maneira natural, fluida, sem resistência. Neste momento, você começa a perceber uma verdade fundamental. A mente é um reflexo daquilo que você escolhe acreditar sobre si mesmo. Se você acredita que é digno de paz, de amor e de sucesso, sua mente começará a criar experiências que refletem essas crenças. Se você acredita que é capaz de se curar, de se transformar, de conquistar seus sonhos, sua mente começará a fazer com que isso se torne realidade. Tudo o que você precisa fazer é confiar nesse processo, confiar em sua capacidade de se reprogramar, de mudar, de crescer. Você já está no caminho certo. E este caminho, embora silencioso e invisível, o leva diretamente para a sua verdade mais profunda. O que você está vivenciando agora não é apenas um processo de mudança mental, mas uma transformação espiritual. A mente, quando reprogramada, começa a se alinhar com o propósito mais profundo da alma. E, nesse alinhamento, você começa a perceber que tudo o que você precisa para alcançar seus objetivos já está dentro de você. Não há mais necessidade de buscar fora, não há mais necessidade de depender de outras pessoas ou circunstâncias. Você é o criador de sua própria realidade e, ao perceber isso, você começa a acessar uma força ilimitada, uma energia criativa que está em constante fluxo dentro de você. Esse estado de consciência onde tudo começa a fazer sentido, onde todas as peças do quebra-cabeça se encaixam, é a chave para uma vida plena. Quando você aprende a se ouvir,
a confiar em seus próprios pensamentos e sentimentos, você começa a agir de acordo com a verdade da sua alma. Não há mais confusão, não há mais incertezas. Você se torna o mestre de sua própria mente, de seus próprios pensamentos, de seus próprios sentimentos. E, ao se tornar esse mestre, você começa a criar a vida que sempre desejou. Uma vida de paz, de prosperidade, de amor e de realização. Agora, o processo de transformação interna começa a ganhar uma nova dimensão. Você começa a perceber que está alinhado com algo maior, algo que transcende o simples desejo de mudar ou melhorar. Você começa a entender que a verdadeira mudança não vem da luta contra o que é indesejado, mas da aceitação plena do que está dentro de você. Quando você aceita sua totalidade, com todas as suas forças e fragilidades, com todos os seus medos e desejos, algo extraordinário acontece. Você se torna inteiro, completo. Nesse estado de aceitação, você começa a perceber que não precisa mais buscar a perfeição, porque ela sempre esteve dentro de você, pronta para ser revelada. E é nesse momento de completa entrega que sua mente finalmente encontra a paz. A jornada que você está vivenciando agora não é um simples ajuste mental ou emocional, é uma reconfiguração profunda de sua consciência. Ao reprogramar sua mente, você não apenas altera seus pensamentos, mas reestrutura a maneira como você percebe o mundo ao seu redor. Os desafios que antes pareciam insuperáveis, as dificuldades que antes pareciam esmagadoras, começam a se dissolver diante de sua nova percepção. A realidade como você a conhecia começa a mudar. Ela se adapta, se transforma, se molda à nova frequência vibracional que você está emitindo. Cada respiração que você dá agora é uma respiração de renovação. Cada suspiro que você solta carrega consigo a liberação de velhos padrões, de antigos bloqueios, de memórias que já não servem mais. Sua mente começa a se despojar das camadas que a cobriam, revelando uma versão mais pura de si mesma. Você começa a perceber que, ao liberar as crenças que não são mais suas, ao liberar os traumas que não definem quem você é, você está criando espaço para algo novo, algo que foi esquecido, mas que sempre esteve dentro de você. Este é o momento em que você se reconecta com sua essência mais profunda. Você não precisa mais lutar com essa energia que antes parecia distante ou inacessível, agora se torna sua. Você começa a perceber que tudo o que você desejou já está em movimento, já está se manifestando, apenas esperando que você esteja pronto para recebê-lo. A transformação que você está vivenciando não é algo superficial, não é apenas uma mudança mental ou emocional passageira. O que está acontecendo agora é uma mudança profunda, um despertar da sua verdadeira natureza. Quando você se conecta com essa natureza, quando se entrega à força que reside em seu interior, você começa a perceber que o poder de mudar, de crescer e de conquistar está completamente em suas mãos. Você é o criador da sua própria realidade e a sua mente, agora, está perfeitamente alinhada com esse poder. Esta é a verdadeira liberdade. Não a liberdade de escapar de algo, mas a liberdade de ser quem você realmente é. E, ao ser quem você realmente é, você começa a viver a vida que sempre foi sua, né? Uma vida de paz, de harmonia e de realização plena. O que você está experimentando agora é apenas o começo
de uma jornada que o levará a dimensões mais profundas da sua psique. E você está mais preparado do que nunca para trilhar esse caminho. À medida que você continua essa jornada de transformação, um entendimento mais profundo começa a tomar forma. Você percebe que, embora esteja reprogramando sua mente, a verdadeira mudança não é algo externo. Ela começa de dentro para fora, como uma semente que germina e se desabrocha em um novo ciclo de vida. Cada pensamento que você escolhe cultivar, cada emoção que você decide abraçar ou liberar, molda o terreno de sua realidade. O que antes parecia um simples exercício mental, agora se revela como uma prática espiritual, um mergulho profundo nas águas da alma. Não é sobre eliminar tudo o que te incomoda, mas sim sobre aprender a integrar cada sombra e luz, cada medo e desejo em um todo harmônico. Com cada respiração que você dá, você vai se conectando mais com sua própria essência. Começa a entender que as limitações que antes te definiam, as barreiras que você acreditava intransponíveis, não são mais do que projeções mentais. Elas surgem como sombras que se dissipam na luz da sua consciência expandida. A mente, que outrora era um campo de batalhas internas, agora se torna um terreno fértil para o crescimento da sua verdadeira natureza. O poder de reprogramar sua mente não é uma questão de controle, mas de entrega. A entrega ao processo de se tornar quem você realmente é, sem resistências, sem auto-julgamentos. E enquanto você segue essa jornada, uma sensação de paz profunda começa a tomar conta de sua mente. A quietude que você sente agora não é o fim de um processo, mas o início de um novo estado de ser. Esse estado de paz não depende de circunstâncias externas, não depende de acontecimentos ou resultados. Ele vem de um lugar interno, onde a aceitação e o equilíbrio se encontram. É nesse espaço que sua verdadeira força é revelada, a força que não se abala diante das tempestades da vida, a força que sabe que tudo tem seu tempo e seu propósito. Agora, você começa a perceber que está alinhado com o fluxo natural da vida. Você não está mais lutando contra as marés ou tentando nadar contra a correnteza. Você está aprendendo a fluir com ela, a permitir que a vida aconteça de maneira espontânea, sem resistência. Cada momento agora é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento e de descoberta. Você se torna mais consciente do agora, do que está presente em seu interior e ao seu redor, e com essa consciência vem a clareza de que, ao estar em paz com quem você é, você começa a manifestar um novo tipo de realidade. Uma realidade onde a abundância, a saúde, o amor e a alegria fluem naturalmente. O maior presente dessa jornada de reprogramação mental é a revelação de sua própria autenticidade. Não mais aprisionado por pensamentos limitantes ou crenças herdadas, você começa a viver de acordo com seus próprios princípios, com a verdade que pulsa dentro de você. E esse novo estado de ser não é algo que você precisa conquistar. Ele já está dentro de você, esperando ser reconhecido. O que você está fazendo agora é apenas lembrar quem você é e começar a viver a partir dessa lembrança. É um processo de ressignificação profunda, onde cada camada de sua psique se revela, trazendo à tona o ser que você sempre foi, mas que, por algum tempo, ficou ofuscado pelas sombras do passado. Neste momento, sua mente já começa a operar de maneira diferente. A ideia de lutar contra os obstáculos da vida
começa a desaparecer, dando lugar à compreensão de que os obstáculos não são inimigos, mas mestres. Eles são a maneira que a vida tem de te ensinar, de te mostrar o que precisa ser transformado. Cada desafio se torna uma oportunidade de se aprofundar no entendimento de si mesmo, de abrir novos caminhos para a evolução. E à medida que você se entrega a esse processo, começa a perceber que não há fim para essa jornada. A transformação é constante, o aprendizado é infinito. O que importa não é o destino, mas a maneira como você caminha. Agora, à medida que você chega ao final desta jornada, uma sensação de liberdade começa a emergir. A mente, que antes estava cheia de ruídos, dúvidas e inseguranças, agora se apresenta clara, aberta e receptiva. Você sente que algo mudou profundamente, mas a verdadeira magnitude dessa mudança só será percebida com o tempo. O processo de reprogramação mental não é uma solução rápida, mas um compromisso contínuo com o seu crescimento pessoal. A mente, como um jardim, exige cuidados constantes. A transformação que você começou a experimentar agora é apenas o começo de uma nova era em sua vida. E o mais intrigante de tudo é que, enquanto você se aprofunda nesse estado de tranquilidade e conexão, você percebe que não há mais necessidade de procurar por respostas. Elas não estão lá fora, em fontes externas ou fórmulas mágicas. Elas já estavam dentro de você, em sua essência mais pura, aguardando o momento certo para emergir. A verdadeira sabedoria não é algo que você adquire, mas algo que você lembra. Ao reprogramar sua mente, você está apenas resgatando o que sempre esteve presente, mas que ficou encoberto pelas distrações da vida cotidiana. O que antes parecia confuso, agora começa a fazer sentido, como um quebra-cabeça que finalmente se encaixa. Em cada respiração, você se permite viver mais plenamente, sem a necessidade de controlar ou manipular. A entrega a esse novo estado de ser é o que finalmente traz a paz que você procurava. Agora, você entende que não há necessidade de buscar mais por validações externas. Você é suficiente. Você já possui tudo o que precisa dentro de si. Você só precisava lembrar e se permitir ser quem realmente é. E essa revelação é o que começa a curar as feridas mais profundas da sua psique. A dor que você sentiu ao longo da vida, as cicatrizes que você carregou por tanto tempo começam a perder seu poder sobre você. Elas se transformam em símbolos de resistência, em marcas que mostram o quão longe você chegou, não em sinais de fraqueza, mas de força. Ao olhar para trás, você percebe que tudo o que aconteceu foi necessário para que você chegasse até aqui. Cada desafio, cada dificuldade, cada queda foi uma lição que agora se revela clara e luminosa. E, nesse momento de reflexão, você se dá conta de que não há mais pressa, não há mais um lugar para chegar. O caminho, em si, já é a própria realização. A viagem interna que você iniciou é uma jornada que nunca termina, mas que se transforma a cada dia por ter se dedicado a essa transformação interior e por ter compreendido que a verdadeira mudança começa com a aceitação de quem você é exatamente no momento em que está. E assim, ao liberar todas as expectativas e ao se conectar com a essência do ser, você descobre que a paz que você tanto buscava sempre esteve aqui,
dentro de você. E agora, ao dar o próximo passo, você caminha em direção a uma vida nova, uma vida em que o caos interno foi silenciado e o equilíbrio, a harmonia e a verdadeira liberdade mental são agora seus companheiros constantes,